Paz do Senhor, irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quando a criatura vale mais que o Criador. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Introdução. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em auto-idolatria. O coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Este estudo é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas na vida do homem. Romanos capítulo 1, versículo 18. Tópico 1. O desprezo à verdade. Número 1. A impiedade e a injustiça. O termo impiedade é da tradução do grego acebeia, que significa irreligiosidade, referindo-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Salmos capítulo 36, versículo 1, e Judas capítulo 1, versículos 14 e 15. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia, que significa sem retidão, carregando a ideia de o ser humano não ser reto diante de Deus e nem do próximo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Romanos capítulo 1, versículo 18. Sua idolatria, o culto à criatura, Romanos capítulo 1, versículos 19 a 23. Sua perversidade e depravação moral, Romanos capítulo 1, versículos 25 a 32. Que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2.
Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Romanos capítulo 1, versículo 21. Número 2. A insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Por isso ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Romanos capítulo 1, versículo 20. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Romanos capítulo 1, versículo 21. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua autoidolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Romanos capítulo 1, versículo 21. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Romanos capítulo 1, versículos 22 a 25. Número 3. O culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, Efésios capítulo 2, versículo 3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Romanos capítulo 1, versículo 24. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. Romanos capítulo 1, versículo 18. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar de seu Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se tornam uma referenda de idolatria em afronta ao Criador. Romanos capítulo 1, versículo 25. Tópico 2. A revolução do pensamento humano. Número 1. Renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453, até a Revolução Francesa em 1789, a visão teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura.
Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder espaço para o racionalismo e o ceticismo. João capítulo 20, versículos 25 e 29. Nesse sentido, a revolução científica e literária, que se deu a partir do Renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo. Número 2. Humanismo. A Itália foi o principal centro humanista no final do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o sendo mais o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga, a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo. Porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 a 9, que antecedem muitos direitos que no meio secular só apareceram nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a criatura ensina a igualdade entre raças, entre classes sociais e de gênero. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Número 3. Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor de seu próprio destino e que a Igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcaram esse movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Na busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Tópico 3. Tipos de autoidolatria. Número 1. Idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 5. Nesse caso, podemos dizer que o culto à imagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, Hebreus capítulo 1, versículos 2 e 3, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. João capítulo 8, versículo 34. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos prazeres. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 2 a 4. Desse modo, uma pessoa não regenerada terá necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesma. Lucas capítulo 18, versículo 11.
ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. Lucas capítulo 22, versículos 24 a 26. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo, não do homem. João capítulo 3, versículo 30. Número 2. Idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Romanos capítulo 9, versículo 2, capítulo 10, versículo 6 e 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Ele também é descrito como enganoso e perverso. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Pois de seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Marcos capítulo 7, versículos 21 e 22. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem a ídolos em seus corações. Mateus capítulo 5, versículo 8. Assim, quem não teme a Deus, traz idolatria em seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego a bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Salmos capítulo 119, versículo 11. Número 3. Idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade. Romanos capítulo 1, versículo 27, à imoralidade. Romanos capítulo 13, versículo 13, e à libertinagem. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Marcos capítulo 7, versículo 21. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo, a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 3. A orientação bíblica para escapar desse mal é viver no Espírito para jamais satisfazer os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Conclusão. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade é a ausência de retidão, resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral e a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Romanos capítulo 2, versículo 8.
Portanto, neste estudo, vimos que, de acordo com a lógica, o termo impiedade é a tradução do grego asebeia, que significa irreligiosidade, referindo-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Salmos capítulo 36, versículo 1 e Judas capítulo 1, versículos 14 e 15. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia, que significa sem retidão, carregando a ideia de o ser humano não ser reto diante de Deus e nem do próximo. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Vimos que ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, Efésios capítulo 2, versículo 3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Romanos capítulo 1, versículo 24. Vimos que dois movimentos que marcam a revolução do pensamento humano são o renascentismo e o humanismo, que as características de quem não teme a Deus são as de trazer idolatria em seu interior, quando prioriza a reputação pessoal, a busca pelo prazer como bem maior, nutrir tendências supersticiosas e possuir excessivo apego aos bens materiais. E também vimos que a orientação bíblica para escapar do mal da idolatria sexual é a de viver no Espírito, para jamais satisfazer os desejos da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16.